E o encontro de hoje, pessoal, é basicamente sobre o Ethereum. Em primeiro lugar, eu vou trazer algumas informações mais introdutórias para que todos nós fiquemos na mesma página, ao menos no que toca ao básico do Ethereum, tudo bem? E depois disso, eu vou fazer uma leve introdução histórica, tá? Algo bem breve mesmo, porque não é o foco desse encontro, apesar de ser um tema muito interessante. Naturalmente, eu quero situar o Ethereum no contexto do seu surgimento, as razões pelas quais ele surgiu. Depois do contexto histórico, aí entra a parte principal do nosso encontro, eu vou trazer um enfoque mais tecnológico, tudo bem? Então, essa vai ser a estrutura do nosso encontro. Pessoal, Fábio, pessoal, podem começar a gravar o encontro, tudo bem? Nós começamos a partir daqui. Em primeiro lugar, pessoal, aí, quaisquer anomalias quanto a áudio, enfim, vocês me avisam. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, perguntas no final, tudo bem? Então, vamos dar início ao nosso encontro, né? Em primeiro lugar, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, tá? E é muito fácil se confundir a respeito desse ponto quando você vai ver algum jornal, enfim, é mais confusão leiga mesmo. O Ethereum é uma rede, tudo bem? O Ethereum é uma rede, é uma blockchain, não é um criptoativo per se. O criptoativo da rede Ethereum, o principal dele, é o Ether, tudo bem? Que é uma altcoin cujo valor hoje está próximo dos 15 mil reais. Então não confundam o Ethereum, que é a rede, com o Ether. Tudo bem que é muito comum que a mídia tome Ethereum como se fosse o Ether, mas não é. É o primeiro ponto mais básico, tudo bem? Em segundo lugar, eu queria falar com vocês a que se destina o Ethereum. Por que ele existe? Bom, o Ethereum ele foi concebido pelo Vitalik Buterin, que é um programador russo-canadense, né? É esperado que os programadores eles se entusiasmem com esses assuntos, muitos se entusiasmam, e ele concebeu o Ethereum com o seguinte propósito: de um dia tornar possível, e ele já tornou isso possível, que ele ultrapasse todos os horizontes que nós já temos em relação à economia digital. Ele idealizava uma plataforma, isso eu falo de 10 anos atrás, tá? 2014, em que não consistisse apenas na mineração, como era também o Bitcoin naquela época. Ele queria uma plataforma em que você pudesse negociar e elaborar smart contracts e criar de apps, entendem? Queria criar algo muito mais complexo, que é um ecossistema voltado para toda uma economia digital, que oferecessem negócios digitais, soluções digitais. Isso o Ethereum fez muito bem. O Ethereum já completou seus 10 anos, tudo bem, ele surgiu em 2014, e hoje ele é a segunda blockchain mais popular, atrás somente do Bitcoin. E se você quer uma blockchain para negociar, por exemplo, tokens, sejam fungíveis, sejam não fungíveis, o Ethereum é a maior dessas blockchains. A gente está falando de uma plataforma, pessoal, que negocia mais de 300 bilhões de dólares em volume. E isso é muita coisa. A gente está falando de uma plataforma que é trilionária em termos de reais. Isso aí dá mais de 1 trilhão de reais. Então é inacreditável a popularidade que essa rede alcançou e a importância dela em termos econômicos nos dias de hoje. Tudo bem? Expus aqui alguns conceitos, algumas coisas mais introdutórias, dizendo o que é a Ethereum e basicamente para o que ela surgiu. E agora eu vou dar um breve panorama histórico, tá? Ressalto, breve. É um tema interessantíssimo, mas não é o foco da aula de hoje. Eu vou passar aqui uma ideia principal para vocês desse panorama histórico, mas outras coisas são naturalmente deixadas de lado, como o movimento cypherpunk, por exemplo, seus fundamentos filosóficos.
Enfim, talvez caiba algum dia em algum encontro, mas no de hoje a gente vai ficar numa concepção mais breve mesmo. Tudo bem? E para que se possa realizar uma introdução histórica adequada do Ethereum, eu não vou começar em 2014, quando primeiro se falou nele o Vitalik Buterin e o Gavin Wood. Eu vou retornar umas décadas antes, tudo bem? Vocês já vão entender o ponto do porquê eu estou retornando. Eu vou retornar para as décadas do surgimento e do desenvolvimento da internet, que são as décadas de 80, 90, 2000, tudo bem? Nesse período em que a internet ainda estava engatinhando, a interação na internet ocorria majoritariamente por vias de comunidades. Comunidades descentralizadas. É uma forma de interação um tanto diferente da forma que nós conhecemos hoje, que nós estamos submetidos. Muitos de nós temos contas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim. E essas formas de interação, elas só vieram depois que os smartphones se popularizaram. Antes, nessas décadas de 80, a gente pode dizer que elas foram uma era de ouro para as comunidades descentralizadas. Vocês querem um exemplo de comunidade descentralizada típica? São aqueles fóruns de discussão, tipo Reddit, tem fóruns de programação, fóruns para discutir. Tinha fóruns até para discutir direito naquela época. Tinha fórum para discutir tudo, né? Basicamente. Era um tempo em que, dentro daquela comunidade, prevalecia o que se chamava de consenso. Toda a evolução dessas comunidades era regida como uma forma de uma construção coletiva. A governança evoluía junto com o consenso coletivo, assim como políticas de governança. Enfim, diversas políticas dentro dessas comunidades. Com o advento dos smartphones, a descentralização se converteu numa centralização. As redes sociais de hoje são extremamente centralizadas. A evolução das políticas de governança de uma rede e também de seu avanço técnico ocorre basicamente por um ato totalmente discricionário do controlador dessa rede, para quem nós passamos os nossos dados. No caso do WhatsApp, Facebook, da Meta, por exemplo. A Meta é quem dita o ritmo de evolução dessa rede, não a comunidade. A comunidade tem um papel extremamente secundário e se ela quiser e se um usuário quiser fazer parte dessa comunidade, ele vai ter que automaticamente transferir os dados que a Meta quer que ele transfira. Então, há uma mudança de lógica aí, vocês certamente entendem, de uma evolução de uma era descentralizada para uma era extremamente descentralizada. Passam-se os anos, vem a crise de 2008, vem uma desconfiança nessas instituições extremamente descentralizadas extremamente centralizadas. E no aspecto econômico, surge um questionamento se elas levam a uma situação de eficiência de fato, e nesse ritmo surge o Bitcoin. O Bitcoin, ao mesmo tempo, ele representa uma quebra de paradigma, mas também um retorno às origens, porque ele, se utilizando de uma tecnologia chamada blockchain, que é uma tecnologia de registro distribuído, ele retorna aquele paradigma descentralizador. O blockchain é uma rede descentralizada. E o blockchain em qualquer lugar, em maior ou menor grau, mas no Bitcoin e no Ethereum, é descentralizado. E é descentralizado porque a validação das transações que neles ocorrem não estão concentrados em um nó apenas, mas em vários nós. Por isso que se diz que é uma rede descentralizada e movida pelo consenso. Não há um nó central que dita a evolução da blockchain do Bitcoin ou da Ethereum. Quem dita a evolução é a própria comunidade. E nesse sentido, a gente tem uma volta para o passado, uma volta para as origens. Isso que é importante vocês entenderem quando a gente fala de Ethereum. É inovador pela tecnologia que se utiliza? Muito. Mas, no fundo, representa uma volta ao passado, uma volta à descentralização.
E o Vitalik Buterin, que é ainda, né, um entusiasta dessa grande tecnologia, ele conhecia o Bitcoin, era um entusiasta, mas ele acreditava que a tecnologia da blockchain poderia ir muito mais longe. O Bitcoin naquela época, ele se resumia a basicamente fazer transações com o Bitcoin, uma mera movimentaçãozinha financeira aqui, outra ali. Não tinha um algo a mais, não tinha um smart contract sendo negociado lá, não tinham as decentralized applications, os DApps. Era basicamente transacionar com Bitcoin. E isso, na visão do Vitalik, você não estava utilizando o máximo que a blockchain poderia te oferecer. E querendo ele utilizar o máximo, ele cria Ethereum, uma plataforma em que você pode negociar smart contracts, que você pode utilizar DApps, em que você, em suma, cria um ecossistema voltado especialmente para a economia digital. E isso, como a gente viu, deu muito certo. Tudo bem? Então, em suma, concluindo esse panorama histórico, tá? O Ethereum e o Bitcoin representam, de um certo aspecto, um retorno às origens, porque são comunidades descentralizadas que se regem pelo consenso, assim como eram as comunidades de anteriormente. E são comunidades que se baseiam numa tecnologia inovadora, que é a blockchain. Tudo bem? Passando agora, saindo desse panorama mais histórico e indo para os aspectos mais tecnológicos, que são a parte mais importante da nossa apresentação de hoje, a gente passa para a própria definição técnica do que é a blockchain. O Gavin Wood, que é uma definição técnica do que é o Ethereum, perdão. O Gavin Wood, que foi o cofundador do Ethereum, ele definiu o Ethereum como sendo uma máquina de estados baseada em transações. Vamos destrinchar um pouco essa definição. O que é um estado? Um estado é basicamente, pessoal, ele é um conceito computacional que é como se fosse uma foto do mundo virtual num determinado momento. Vamos fazer uma analogia com a obra de arte. Uma obra de arte, vamos pegar a Mona Lisa, por exemplo. A Mona Lisa, naquela posição que ela está, com as expressões faciais que ela está lá na pintura do Da Vinci, ela representa um estado. Um estado é naturalmente estático. Se o Da Vinci fizesse uma pintura da Mona Lisa, por exemplo, se levantando de pé, aquilo seria um outro estado, tudo bem? Então, tem essa concepção que o estado é uma figura estática de um momento da realidade virtual, tudo bem? E o que basicamente movimenta esse estado? As transações. As transações movimentam os estados. Eu vou deixar mais claro para vocês. Nós temos o estado A, não reparem tanto na animação, tá? Eu não sou tão bom nisso. Mas nós temos o estado A e nós queremos movimentar ele, porque se a Ethereum ficar estática, a rede perde seu sentido. A rede tem que se movimentar com as transações, não é? Nós temos o estado A e nós queremos alterar esse estado. O que nós fazemos? Nós fazemos uma transação que deve ser validada pelo consenso. E depois que ela é validada pelo consenso, nós passamos para o estado B. Então, reparem que se eu quero mudar o estado, se eu quero fazer com que a Ethereum evolua, eu preciso primeiro realizar transações e preciso que essas transações, lógico, sejam validadas pelo mecanismo do consenso. Pense na própria primeira lei de Newton, se quiserem, que acho que também facilita. A primeira lei de Newton é: se um corpo ficar nenhum corpo vai sair do seu estado de movimento ou repouso se sobre ele não atuar uma força, não é? Da mesma forma, no Ethereum, nenhum corpo, nenhum estado vai se alterar se não for realizada uma transação. A transação é o que movimenta a Ethereum. Eu acho que já ficou bem claro que os pressupostos para alteração de estado é a realização da transação e, 2, a aprovação pelo próprio consenso, que opera em todas as blockchains, tudo bem? Mas quando a gente fala em consenso, pessoal, aqui eu me sinto obrigado a fazer uma pequena recapitulação com vocês. A gente fala de mecanismos
técnicos e informáticos muito complexos, tá? Que possibilitam que o consenso seja atingido pela comunidade de maneira verdadeira e autêntica, tudo bem? Então, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que são os algoritmos de consenso, pelo menos os principais deles, porque tem outros vários, tudo bem? Só para a gente ficar mais ou menos na mesma página, tá? Eu vou tratar de dois algoritmos de consenso, o Proof of Work e o Proof of Stake, tá? O algoritmo de consenso do Proof of Work, basicamente, ele condiciona a validação de uma transação à disposição de poder computacional pelo usuário. Esse poder computacional ele é essencial para a prática da mineração. A mineração, lembrem, a resolução de puzzles matemáticos complexos dentro de um bloco. Tudo bem? E esses puzzles, por serem muito complexos e por não serem humanamente resolvíveis, pelo menos não em um tempo curto, eles demandam muito poder computacional, muito mesmo. E esse é um mecanismo de consenso utilizado pelo Bitcoin e foi um mecanismo de consenso utilizado pelo Ethereum por muito tempo, tá? A gente vai ver daqui a pouco que o Ethereum não mais adota o Proof of Work, ele adota o Proof of Stake. E o que é o Proof of Stake? O Proof of Stake é um mecanismo que, basicamente, ele não depende do poder computacional para validar uma transação. Ele depende do número de criptoativos que estão em propriedade do usuário. E aqui eu quero ressaltar a prática do chamado staking. O staking é basicamente a prática que um usuário faz para poder ser um validador. Ele pega uma determinada quantidade de criptoativos mínima e coloca ali como se fosse uma garantia, como um calção, tá? Se ele passar informações erradas para a blockchain, de modo a adulterar uma transação, ele vai perder esses Ethers, no caso do Ethereum, que ele depositou ali. Então, o incentivo é claro aqui. Você depositar uma determinada quantia de Ethers é uma forma de você mostrar seu comprometimento com a rede e com as informações que você vai passar. A rede quer garantir que as informações que você passe são verdadeiras. No caso do Ethereum, a mínima quantia de Ethers que você tem que dar em staking são 32 Ethers, tá? Então, vocês podem supor que não é nada barato você tentar dar um golpe na Ethereum através da adulteração de uma transação, porque você vai ter que depositar no mínimo 32 Ethers. Multiplica isso aí por 15 mil, vocês vão ver que não é barato querer dar um golpe na Ethereum. Tudo bem? E um outro ponto forte do Proof of Stake é a questão da sustentabilidade. A Ethereum, desde que adotou o Proof of Stake, o consumo de energia da rede diminuiu, e não é hipérbole, tá? Em 99% em relação do que adotava quando era o Proof of Work. Então, em eficiência eles não perdem nada, em sustentabilidade eles ganham muito, tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa distinção, que é importante. Aí agora eu passo para o próximo slide, que aqui a gente vai tratar de aspectos mais próprios do Ethereum. Tudo bem? Toda rede de blockchain tem que se sustentar em algo. A computação funciona dessa maneira. E a computação necessária para que a blockchain funcione está na Ethereum Virtual Machine, que é a EVM. Tudo bem? Todo o registro e execução de smart contracts que operam na blockchain, bem como o processamento de transações e tudo mais, depende da EVM. Ela pode ser instalada em diferentes computadores ao redor do mundo, e o legal é que todos os usuários têm acesso a todos os dados da rede, todos eles podem processar transações e criar novos blocos a partir do mecanismo de consenso. E partindo do mesmo estado original e da mesma informação que é imputada nesse estado original, eles vão chegar no mesmo estado final. É o sistema determinístico que é o Ethereum, que garante o consenso, basicamente. Eu vou retomar essa ideia mais para frente, de modo a deixá-la mais clara. Mas, basicamente, a EVM possibilita que o Ethereum se torne um computador global, pois pessoas do mundo inteiro podem validar transações, podem criar novos blocos,
podem atuar por meio do mecanismo de Proof of Stake, tá? E também dispor do seu poder computacional. Tudo bem? Eu vou deixar uma coisa clara aqui, né, quanto ao poder computacional. Poder computacional é necessário para validar transações tanto no Proof of Work, quanto no Proof of Stake, quanto em qualquer mecanismo de consenso, tá? Qual que é a diferença essencial do Proof of Work para os outros? É que só no Proof of Work o poder computacional é critério para se atingir consenso. Nos outros, o poder computacional não é um critério para se atingir consenso, tudo bem? Ele é necessário para que se valide transações, porque é natural. Você precisa de poder computacional para poder resolver alguma coisa de dentro da blockchain. Você precisa de poder. Mas no Proof of Stake o poder não é critério para consenso. O critério é quanto de criptoativos, quanto de Ethers você dá no seu staking, né? Tudo bem. E bom, naturalmente, o que eu vou falar agora não é nada de tão novo, vocês já devem ter uma noção intuitiva do que se trata, mas todo validador de transações precisa de uma remuneração para que ele seja incentivado a atuar. Ninguém vai dispor de poder computacional e de tempo e até um pouco de sorte de maneira gratuita. Eles precisam de uma remuneração para poder atuar e até para atuarem com os incentivos corretos, de modo a não praticar nenhuma conduta abusiva, como sobrecarregar a rede com transações desnecessárias, tudo mais. É nisso que entra o gas. O gas é a forma de remuneração que a Ethereum oferece aos seus validadores. Ela é uma taxa em Ethers, tudo bem, e por transação validada, cada validador recebe algo na ordem de 1 bilionésimo de Ether. Tá? Eu sei que esse 1 bilionésimo de Ether é chamado de Gwei, nessa ordem de grandeza. Pessoal, eu sei que parece pouco 1 bilionésimo, mas lembrem, um bloco só da blockchain contém pelo menos centenas de milhares de transações, tá? Então, alguém que consegue validar muitas transações no dia, ao fim das contas, acaba recebendo uma quantia razoável de Ether, se conseguir dispor de seu poder computacional e também com alguma sorte, né? Sempre lembrando. Mas lembrem, a ideia por trás da remuneração é dar os incentivos corretos para o validador. Ele precisa ser remunerado porque ele tem gasto de poder computacional, gasto de energia, e ele precisa ser incentivado a não querer fraudar de alguma forma alguma transação, enfim. Agora, tratando aqui um pouco do carro-chefe da Ethereum, né, que são os próprios smart contracts, você lembra? O Vitalik Buterin queria implementar esses smart contracts na Ethereum para que eles fossem elaborados, executados e criassem um ecossistema de economia digital. E não só queria, ele conseguiu também, né? Eles são o carro-chefe da rede. E é importante a gente detalhar nos limites do possível, que não entre tanto em aspectos técnicos demais da ciência da computação, é importante a gente ter um básico conhecimento de como que eles funcionam lá dentro, tá? Então, a principal linguagem de programação pelas quais os smart contracts são elaborados, lembrando, smart contract totalmente digital não é redigido em linguagem natural, como a gente está habituado, é uma linguagem de programação mesmo, tá? E a principal linguagem de programação é a Solidity. A Solidity é o que a gente pode chamar, na ciência da computação, como sendo uma linguagem de alto nível. E ela é uma linguagem de alto nível porque ela é a mais próxima da compreensão dos seres humanos, assim como é, para quem já teve contato, o Python, um pouco do Java, a Swift, enfim. São linguagens de alto nível, porque são mais próximas da compreensão dos seres humanos, e por isso são até mais fáceis de se aprender. Isso é um ponto forte, né? Se você quer que mais smart contracts sejam lançados na sua rede, você quer que eles sejam minimamente mais fáceis de serem elaborados, né? Você não quer colocar muitos empecilhos para isso. Uma vez que eles são programados, eles podem ser lançados na rede por um ato chamado deploy, tudo bem? Depois de lançados, e aqui eu bato um pouco na tecla, o Vitalik Buterin sempre quis que a Ethereum fosse uma rede segura, por isso ele investe muito em segurança.
E, naturalmente, todas as transações que envolvem smart contracts, elas precisam ser assinadas de maneira criptográfica, seja por uma pessoa física, seja por uma pessoa jurídica. Cada uma delas vai assinar com a sua chave privada e tudo bem, nada que muito se difere do Bitcoin. Em relação à auto-execução dos smart contracts, essa auto-execução não é tão absoluta, tá? O smart contract não se auto-executa do nada, tudo bem? É necessário que alguém dê um input, que alguém realize uma ação e aí ele realiza a auto-execução dele, tudo bem? Continuando a apresentação, e aqui é um aspecto muito interessante que eu achei e eu não sabia, mas os próprios smart contracts, eles podem ser titulares de contas lá na rede Ethereum. Eles mesmos podem ser titulares. E se um smart contract ele é mal programado, de maneira que ele não tem alguma cláusula que possibilite que os Ethers transferidos a ele saiam, esses Ethers ficam bloqueados lá para sempre. Lembrando, pessoal, a rede Ethereum ela é extremamente imutável, tá? É o princípio do pacta sunt servanda aplicado da sua maneira mais absoluta. Então, se não tem disposição para a saída dos Ethers do contrato, esses Ethers não vão sair nunca desse contrato. Eles vão ficar aprisionados lá para sempre, tudo bem? Então, tenham isso em vista. E é até importante, aqui já puxando um gancho, tá clara a importância de você redigir bem um smart contract, não deixar nenhuma lacuna de modo a prejudicar alguma das partes. Porque se você prejudicar uma das partes, é nesse caso fatal. Ela nunca vai receber os Ethers que a ela são devidos. E não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Eles ficam presos ali para sempre. E aqui eu bato nessa tecla. A comunidade sempre vai ter um papel importantíssimo dentro da rede Ethereum. Então, por trás da execução de smart contracts e tudo mais, e da validação das transações, tem toda uma cadeia de nós global, possibilitada pela EVM, tudo bem? E também por validadores que recebem taxas de transações, recebem a remuneração do gás por trás do consenso, tudo bem? Tudo isso de maneira a promover uma rede eficiente e que cumpre o seu propósito, que é ser um pilar da economia digital do mundo atual. Tudo bem? Indo agora para um aspecto muito interessante. Eu falei aqui que a Ethereum tem o seu aspecto imutável. E, notavelmente, os desenvolvedores, eles sabem desse aspecto imutável e eles não querem que um monte de problemas surjam em decorrência dessa imutabilidade. Porque a imutabilidade tem esse lado de, entre aspas, prejudicar algumas pessoas, mas ela confere segurança, por outro lado. A segurança do que o que foi pactuado vai ser cumprido estritamente. Tudo bem? E tendo em vista essa imutabilidade, a Ethereum ela propõe alguns aprimoramentos constantes, tá? São os Ethereum Improvement Proposals. Essas propostas, elas visam melhorar certos aspectos funcionais da Ethereum, até para proporcionar mais segurança, mais previsibilidade e tornar os contratos negociados nela mais padronizados, justamente para evitar que qualquer tipo de infortúnio ocorra, tudo bem? Esses aprimoramentos são os EIPs. E eu poderia citar vários EIPs aqui, mas essa aula ficaria muito, muito, muito longa, tudo bem? Então eu trago alguns aqui, só dos mais importantes e que eu acho mais relevantes. A gente tem o EIP 20. Esse EIP estabelece um conjunto mínimo de funções que um contrato que negocie tokens fungíveis deve atender. Tudo bem? De modo a viabilizar o bom correr de toda a negociação que envolva tokens fungíveis. Vou fazer uma introdução pequena do que são tokens aqui. Tokens fungíveis, tokens não fungíveis, só para essa informação não ficar muito jogada no ar. Os tokens fungíveis são basicamente tokens com o mesmo valor para todas as suas unidades. Mesmo valor, mesmas características.
Então, por exemplo, o próprio Ether. Um Ether vale o mesmo que outro. Uma unidade de Ether vale a mesma coisa que outra unidade de Ether. Todas elas valem a mesma coisa, assim como a Monero, assim como qualquer outro criptoativo, tudo bem? Já os tokens não fungíveis, as chamadas NFTs, elas apresentam características e valores distintos para cada unidade. Então, o NFT ele busca representar digitalmente um ativo real. Então, por exemplo, uma obra de arte. Uma representação digital da Mona Lisa, por exemplo, é diferente de um quadro, por exemplo, do Monet. Eles têm valores diferentes, tudo bem? E por essa razão, eles são NFTs, assim como possuem valores diferentes de colecionáveis, dos chamados terrenos metaversos, onde vocês quiserem adquirir um terreno lá, são bem-vindos, mas enfim. É importante vocês captarem essa distinção. Tokens fungíveis, mesmo valor para cada unidade. Tokens não fungíveis, diferentes valores para diferentes unidades, tudo bem? E o IP 721, ele regula justamente os tokens não fungíveis. Ele estabelece cláusulas mínimas, cláusulas padrões que todo contrato que negocie NFTs devem ter, justamente para assegurar o bom correr da negociação e evitar qualquer infortúnio e tudo mais. É justamente por causa desses EIPs que a Ethereum é a rede mais procurada para negociação desses tokens, tá? Justamente porque ela estabelece padrões de segurança e o grau de problemas que ocorrem é bem menor, tudo bem? E ela é procurada justamente para lançar tokens que não são nativos da rede, só não existem naqueles protocolos, mas que podem ser criados por smart contracts. Isso é bem legal e mostra como a Ethereum é uma plataforma que constantemente se preocupa em se adaptar, trazer mais inovações, mais soluções tecnológicas para facilitar as negociações, tá? Agora essa parte aqui vai ser legal. Falando um pouco dos oráculos, essa parte aqui vai ser longa, porque os oráculos são muito legais. Eu vou introduzir aqui a questão do Ethereum como sistema determinístico, e aí depois eu vou chegar nos oráculos. O Ethereum, pessoal, não é um sistema que admite aleatoriedade. O Ethereum é um sistema determinístico. E um sistema determinístico é aquele que sempre produz os mesmos resultados se você partiu de um mesmo estado inicial e de uma mesma entrada nesse estado inicial, de uma mesma entrada particular nesse estado inicial. E aí você chega no estado final. Vamos lembrar do que eu trouxe aqui no começo? Nós temos o estado A, e se você partiu de uma mesma entrada particular desse estado A, numa mesma transação, pelo consenso, você chega sempre no estado B. E não é só você, a rede inteira. Todo computador globalmente conectado a Ethereum vai chegar nesse mesmo resultado, tudo bem? Por isso que o Ethereum é um sistema determinístico. Mas para que o consenso funcione dentro da Ethereum, vamos pensar. A blockchain só pode oferecer para os validadores informações internas a elas. Os nós não podem alcançar informações internas. Justamente porque informações internas, todos os nós têm e têm as mesmas informações, as informações on-chain. As informações off-chain, as informações externas, eles podem não ter as mesmas. Eles podem partir de fontes diferentes e assim não chegar num consenso. Percebem que o consenso só é possível de fato se utilizando de informações internas? O determinismo do Ethereum só é possível com informações internas e não com externas? Pois bem, acontece que as informações internas, muitas vezes, elas são essenciais, as informações externas, perdão, elas são essenciais para que você consiga executar um smart contract. Às vezes o smart contract ele precisa saber do valor do dólar para se auto-executar. Às vezes, por exemplo, ele precisa saber quem ganhou a eleição para a presidência num determinado país. E essas informações são externas à blockchain. E os nós não podem ter acesso a essas informações para validar as transações. Mas se essas informações externas são necessárias, quem tem acesso a elas? Os oráculos.
Os oráculos são a ponte entre o mundo externo e o mundo interno da blockchain. É eles que pegam essas informações externas e depois transportam elas para o mundo interno, para os smart contracts, para que esses possam se executar. Tudo bem? Um contrato inteligente é lançado só com informações internas, não com externas. As externas quem capta são os oráculos. Desculpa estar sendo meio repetitivo nessa parte, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Tudo bem? Mas como que funciona um oráculo? Como que um oráculo opera? Bom, é importante vocês saberem isso aqui. Há um contrato de oráculo que é externo ao smart contract, tudo bem? E ao qual ele pode se ligar. Esse contrato de oráculo ele é composto pelo próprio contrato e por uma... Como é que eu posso dizer? Por componentes off-chain. Por componentes off-chain. O smart contract, quando ele precisa de uma informação, ele é ligado a esse contrato de oráculo on-chain. E esse contrato de oráculo on-chain faz a solicitação para esses componentes off-chain, e esses que são os nós oráculos. E esses componentes off-chain, eles buscam essas informações nas fontes, e depois que eles pegam essas informações, eles transportam essas informações para o contrato de oráculo, e o contrato de oráculo transporta para o smart contract. E o contrato inteligente, ele interpreta essa informação e ele se auto-executa a depender de qual seja essa informação. Tudo bem? Talvez algum de vocês tenha pensado, tá, a blockchain é uma rede que prima pela descentralização. E ela faz isso muito bem com seus nós on-chain. Tem nós espalhados no mundo inteiro e esses validadores estão inseridos no mecanismo de descentralização. Nenhum deles apita sozinho que transação é validada ou não. Mas parece que existe um pouco de concentração, não é, nessa questão do oráculo. Você condicionar a apenas um agente a obtenção de uma informação que pode auto-executar um contrato, e faz toda a diferença isso. Um agente com esse poder parece uma evidência de alguma centralização bem forte, não é? É por isso... e além do mais, isso suscita questões com a veracidade das informações. Se esse nó oráculo inserir na blockchain uma informação falsa, o smart contract vai se auto-executar de acordo com uma informação falsa. E isso é extremamente grave. Ele não vai ter nenhum incentivo para agir em contrário, isso é, para agir honestamente. É isso que a gente vai ver agora. Eu vou passar alguns mecanismos para vocês que visam mitigar esses danos, tá? É muito usado na Ethereum a chamada Chainlink. A Chainlink é uma rede de oráculos descentralizada. Então, a mesma coisa que acontece com os validadores, tem vários no mundo, acontece na Chainlink com os oráculos. Não é só um oráculo que vai se responsabilizar por pegar as informações. São vários oráculos, tudo bem? Mas qual informação que eles peguem vai ser a verdadeira? Porque eles vão pegar várias informações, algumas delas podem ser antagônicas, né? Daí existe uns mecanismos chamado stake, existe o mecanismo do staking, que é basicamente, eu vou repetir, é a mesma ideia, tá? Mas basicamente, cada oráculo vai depositar em garantia também uma quantidade de Ethers num depósito ali que a própria blockchain tem, e ele automaticamente vai se responsabilizar pelas informações que ele presta. Então, todos os oráculos vão depositar ali num pool as informações que eles obtiveram, e a rede ela é capaz de tipo fazer uma média ou uma mediana dessas informações, determinar o quanto elas se aproximam uma das outras e o quanto elas se distanciam uma das outras. E aí, com base, vamos chamar, entre aspas, nessa média, a própria blockchain determina que informações podem ser consideradas mais próximas das verdadeiras e que informações estão mais discrepantes, podem ser consideradas mais falsas.
Os oráculos que transmitiram as informações mais consideradas como verdadeiras, eles são recompensados. Enquanto os oráculos que transmitiram as informações consideradas mais falsas, eles são punidos, tudo bem? Então, lembra, essa prática do staking, ela tem por trás do validador se responsabilizar pelas informações que ele presta, tudo bem? E tem outra questão, e tem outro mecanismo que é muito legal, que é o chamado ponto de Schelling. O ponto de Schelling é um conceito da teoria dos jogos, e ele diz basicamente o seguinte, tá? Duas partes possuindo como informação o mesmo ponto focal, elas tendem a obter a mesma informação, ainda que elas não se comuniquem entre si. Tá, me explica isso em termos mais simples, tudo bem? O que é um ponto focal? Eu achei um exemplo muito legal e principalmente quem é de São Paulo vai entender isso. Se você, vamos supor que você queira se encontrar com uma pessoa na Avenida Paulista, tá? Mas você só sabe o dia e o horário que você vai se encontrar com essa pessoa. Mas você não sabe em que parte da Avenida Paulista você vai se encontrar com ela. E você não pode se comunicar com ela para saber. Vocês duas vão ter que, agindo racionalmente, tentar deduzir isso. Muito bem. Se você perguntar para uma pessoa qualquer aqui de São Paulo onde ela iria e esperaria outra pessoa, muitas delas, não todas, claro, mas muitas delas responderiam que se encontrariam no MASP. Muitas delas iriam no MASP e esperariam a outra pessoa lá para se encontrar com elas. E por quê? Porque subjetivamente o MASP na Avenida Paulista é um ponto focal. Muitas pessoas, na hora que pensam na Avenida Paulista, pensam no MASP. E o MASP se torna esse ponto focal. Mesma coisa se fosse se encontrar em Nova York. Muitas pessoas tentariam se encontrar lá na Times Square, ou no Empire State, ou na Grand Central Station. São pontos focais da cidade, pontos chaves. E esses pontos focais ficam na cabeça das pessoas e, naturalmente, condicionam as decisões delas. Esse é o ponto de Schelling. Duas pessoas tendo um ponto focal, elas podem decidir pelas mesmas coisas, mesmo que não se comuniquem, tudo bem? E como que isso se aplica aos oráculos? Isso numa rede de oráculos descentralizados basicamente fundamenta a atuação dos oráculos. Porque qual que é o ponto focal deles? A informação que eles sabem que eles precisam captar. Então, o valor do dólar, o valor do euro, quem ganhou as eleições de determinado país. Essas informações eles sabem que eles precisam captar. Naturalmente, essas informações que eu dei de exemplo são mais objetivas, mas pode haver outras informações mais subjetivas, né? E, tendo esse ponto focal, muitos desses oráculos eles tendem a transmitir para a blockchain informações parecidas. E pelo fato de eles transmitirem informações parecidas é que o consenso funciona, tudo bem? Então, são esses os mecanismos que garantem, por um lado, a descentralização de poder dos oráculos e, por outro, a veracidade das informações que eles transmitem. Tudo bem? Isso é muito legal, pessoal. Isso é muito legal mesmo. E saindo agora dos oráculos, foi uma exposição bem longa sobre os oráculos, mas agora eu vou falar um pouco do trilema da blockchain, tudo bem? Como uma forma de introduzir o que eu quero falar em seguida, tudo bem? Vai ser difícil falar o que eu quero falar em seguida sem introduzir isso. O trilema da blockchain, basicamente, ele foi proposto pelo próprio Vitalik Buterin, e vocês notaram esse triângulo, ele contém 3 elementos: escalabilidade, descentralização e segurança. Descentralização é o fato de uma transação não depender da validação de um único ponto central, depender da validação de vários nós dentro da blockchain. Isso é descentralização. Segurança são as medidas que se adotam para garantir a veracidade e a autenticidade de uma transação e as medidas preventivas para evitar que elas sejam adulteradas, enfim. E a escalabilidade, talvez esse conceito vocês ainda não conheçam, mas é a capacidade da blockchain de se adaptar ao aumento do número de usuários e, consequentemente, ao aumento do número de transações, sem que a performance seja perdida. Tudo bem? O que é o trilema da blockchain? Basicamente, é muito difícil obter esses 3 simultaneamente, muito difícil. Você consegue obter muito bem 2 deles, mas um deles normalmente acaba sendo deixado de lado.
E tanto Bitcoin como Ethereum, eles acabaram valorizando muito a questão da descentralização e da segurança e deixaram a escalabilidade de lado. O que aconteceu? Conforme essas redes foram crescendo, o número de usuários aumentou, em consequência disso, o número de transações aumenta e as taxas de gas, que é a remuneração dos validadores, aumenta, porque o número de validadores não necessariamente cresce no mesmo ritmo que o número de usuários. Daí a demanda por ofertas a demanda por transações é muito alta e a oferta de validadores não cresce no mesmo ritmo, por isso que as taxas de gás aumentam. Mas enfim, basicamente, chegou um momento no Bitcoin e na Ethereum que as transações passaram a ficar mais demoradas e mais caras, e isso nenhuma rede quer, principalmente a Ethereum, que opera com smart contracts, isso não é desejável. E nesse contexto, tentando solucionar parcialmente esse dilema, a própria Ethereum ela buscou desenvolver mecanismos que aprimorem a escalabilidade sem se perca em segurança e sem se perca em descentralização. As soluções encontradas são as chamadas segundas camadas, as Layer 2. Tudo bem? Basicamente, elas são camadas adjacentes à blockchain, onde são realizadas ainda assim transações. São camadas onde são realizadas transações do mesmo jeito, e isso meio que desafoga a blockchain principal, uma vez que outras transações são realizadas naquele espaço, tudo bem? A Layer 2 da Ethereum se chama Podium, e a Layer 2 a segunda camada da Bitcoin se chama Lightning Network. Isso melhorou muito a questão da escalabilidade nessas redes. Agora elas conseguem lidar com o aumento de usuários, sem que isso implique um aumento dos custos do gás e também não aumente excessivamente o tempo de transação, tudo bem? É importante também mencionar o EIP, voltando ao EIP, o 4844, que introduziu o que se chama de Proto-Dunk Sharding. A gente vai falar de sharding daqui a pouco, tudo bem? É uma evolução bem interessante que ainda vai ocorrer, mas ela promete melhorar as questões de armazenamento e privacidade nas questões da L2. Lembra, às vezes quando eu favoreço um elemento, eu acabo abrindo um pouco mão do outro. As Layer 2s, elas acabaram favorecendo a escalabilidade, mas não que elas tenham se tornado inseguras. Se fossem inseguras, ninguém realizaria transações. Mas não tem a mesma segurança e privacidade que tem as blockchains principais, tudo bem? Mas esse IP busca solucionar isso. Notem que toda blockchain vai buscar conciliar ao máximo no que puder esses três elementos. Se vão conseguir algum dia, é difícil dizer, mas certamente caminham para isso. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai entrar num dos aspectos finais desse encontro, tudo bem? Que é o chamado Ethereum 2.0. Em primeiro lugar, só quero dizer que essa nomenclatura não é adequada, tá? Ethereum 2.0. Nem o Vitalik Buterin, nem a comunidade são, assim, fãs dela, porque ela passa uma impressão errada. Ela passa uma impressão de que é uma nova Ethereum totalmente diferente da Ethereum atual e que a Ethereum atual vai ser abandonada e virar uma outra Ethereum e a que está atualmente vai ser jogada no lixo. Não, não é isso. A Ethereum 2.0 é só um conjunto de atualizações que serão feitas na Ethereum atual, tudo bem? A base será mantida a mesma, mas nada assim será jogado fora a ponto de se dizer que existe uma nova rede. É igual, por exemplo, o WhatsApp. Quando o WhatsApp passa por uma atualização, a gente não fala WhatsApp versão 700.80.2.5.0. Não, a gente chama de WhatsApp, porque por mais que ele passe por atualizações, o aplicativo é a mesma, só são realizados alguns aprimoramentos. É diferente de, por exemplo, o Windows 10, o Windows 11, que nesse caso o numeral vindo em seguida é justificado, porque são sistemas operacionais diferentes, não é uma mera atualização, são sistemas operacionais totalmente diferentes, tudo bem? Por isso que eu digo, o Ethereum 2.0 é só o que eu estou utilizando aqui para designar esse conjunto de atualizações que umas vieram, outras estão por vir, tudo bem?
mas não pensem que é uma rede nova, não é, tá? E introduzindo agora a questão da Ethereum 2.0, a gente teve em dezembro de 2020 a chamada Beacon Chain, que foi basicamente uma introdução do Proof of Stake. Lembra que eu falei, né? Ethereum começou no Proof of Work, em 2020 começou a migração para o Proof of Stake, justamente por questões de sustentabilidade, eficiência, um melhor uso energético, né? Tudo mais. Ela queria se diferenciar do Bitcoin nisso. O Bitcoin continua aprisionado a Proof of Work, tudo bem? Eu ressalto. Houve a introdução do Proof of Stake na Ethereum, isso não quer dizer que o Proof of Work foi imediatamente eliminado, porque numa blockchain você não pode ser radical dessa maneira, do tipo revolucionário, de eliminar do nada uma coisa e implantar outra totalmente diferente. Isso gera um caos negocial. Você tem que fazer as coisas gradualmente, aos poucos, tudo bem? Prudentemente. E em setembro de 2022, vejam, 2 anos depois, veio a atualização chamada The Merge, que aí, de fato, o Proof of Stake foi instalado, de fato, na rede principal e o Proof of Work foi totalmente abolido. Agora, todas as transações na Ethereum são realizadas via Proof of Stake. E o que disse anteriormente, não é hiperbólico, tá, gente? São dados. O gasto energético é 99% menor. Isso é quase, assim, pensar o quanto que o Proof of Work gasta de energia é quase impensável, pessoal. É muita energia em relação ao Proof of Stake. E a eficiência dos dois é a mesma e talvez o Proof of Stake seja até mais eficiente, tá? E o The Merge com o Proof of Stake também introduziu o saldo mínimo para a prática de staking. Se você quiser ser um validador na rede Ethereum, você vai ter que reter pelo menos 32 Ethers numa carteira, tudo bem? E deixar eles ali depositados como garantia, como uma forma de você se responsabilizar pelas informações que você presta lá na blockchain, tudo bem? E vejam, 32 Ethers é uma quantia considerável. Se você quiser dar um golpe na Ethereum, isso vai custar muito caro. Por isso que poucas pessoas tentam, né? E menos ainda conseguem. Falando do sharding aqui, que eu disse que eu iria introduzir, essa é uma etapa, assim como as outras, né? Que ainda está em operação, vai ser implementada nos próximos anos. Eu não cheguei a ver se já tem alguma data, alguma previsão definida, tá? Mas basicamente, o Ethereum quer tornar as transações mais céleres. Então ele vai dividir a blockchain tipo em shards, tipo em uma série de campos, e isso vai otimizar o tempo das transações, naturalmente. Você divide e você gasta ao mesmo tempo menos processamento. É o mesmo princípio quase de uma segunda camada. Porque tem uma segunda camada para você jogar mais transações nela, você não sobrecarrega as outras. E assim as transações ficam mais céleres, fica até mais fácil para os validadores, né? E também é com essa divisão em charts, em campos, as taxas diminuem, tá? Uma vez que a eficiência das transações aumenta e os validadores conseguem acompanhar melhor o ritmo das transações. Lembrando, os shards serão implementados no shard, mas eles só serão ativados com a atualização do The Surge. Tem sempre essa questão das atualizações da Ethereum, que são muito prudentes. Você primeiro insere, depois você ativa. Você insere para dar um tempo das pessoas se adaptarem. E você ativa quando elas já estiverem prontas e totalmente adaptadas, né? Então o The Surge vai basicamente ativar os charts. Já o The Verge, que vem logo em seguida, ele vai utilizar uma tecnologia chamada Merkle Tree, que eu vou explicar para vocês logo em seguida. Mas basicamente, essa Merkle Tree vai possibilitar que um enorme número de transações dentro de um bloco seja verificado e, se há alguma adulteração, essa adulteração vai ser verificada rapidinho. Não vai ser necessário nenhum trabalho manual, individual, transação a transação, para ver que está alguma irregularidade. Você sabe que, primeiro, existe uma irregularidade e você sabe onde essa irregularidade está. Isso, para fins de segurança da rede, é muito importante. E o melhor de tudo, pessoal, é que a Merkle Tree é uma tecnologia levíssima. Ou seja, ela não vai comprometer em nada a escalabilidade da rede. Ela vai continuar se adaptando ao número de usuários
sem perder performance. Agora eu vou explicar um pouco da Merkle Tree para vocês, tá? Suponham que a gente tem um bloco aí com um N número de transações, tudo bem? E a gente queira verificar se há alguma adulteração nesse bloco. Se alguém realizou algo, fez algo que não devia em alguma transação daí. Eu estou supondo a existência de 4 transações, né? Lógico que existem muito mais, mas eu não conseguiria colocar milhares de transações aqui no slide e deixar didático, né? Então, o que a Merkle Tree vai fazer? Ela vai agrupar em pares cada transação. Notem que cada transação tem um hash, tá? O hash é aquele código criptográfico que a gente viu, que confere segurança e autenticidade a cada transação. Transação 1 tem um hash 1, T2 tem um hash 2, T3 tem um hash 3 e assim por diante, né? E a Merkle Tree vai agrupar essas transações em pares. Então, T1 se une com T2 e T3 se une com T4. E a Merkle Tree vai fazer uma operação entre os hashes dessas transações. Então, vai fazer uma operação do hash 1 com o hash 2. E a gente vai ter o hash 1, 2, como eu vi aí, como a gente está vendo aí. E do hash 3 com o hash 4, que vai dar o hash 3, 4. E depois, o que ela vai fazer? Vai agrupar em pares de novo esses hashes. Outra transação é realizada. E a gente vai ter o hash 1, 2, 3, 4, que é o hash de todas as transações desse bloco. Esse hash, ele é único, tudo bem, e ele é imutável. Se for detectado um hash, e esse hash é chamado de Merkle Root, a raiz da árvore, né? Essa é a ideia, temos uma árvore, os hashes das transações abaixo são como se fossem as folhas, os ramos, e esse hash principal é a raiz. Se houver alguma alteração na raiz, significa que alguém adulterou alguma transação dentro daquele bloco. Isso significa, e melhor de tudo, eu posso detectar onde está essa adulteração rapidinho, e eu detecto também quem fez essa adulteração. Ou seja, para punir o responsável, é rapidinho, tomando os Ethereums dele. Né? Então, não, tem uma tecnologia relativamente simples, totalmente eficaz e, melhor ainda, eficiente, uma vez que ela é extremamente rápida e não gera problemas de escalabilidade na rede. Alguém deve estar se perguntando, tá, Luiz, se agrupou em pares, mas e se o número de transações for ímpar? Uma transação ímpar, que não forma um par com ninguém, ela meio que se junta com ela mesma. Não é como se uma cópia dela fosse realizada, mas o hash que é feito, que é agrupado numa dupla, é o hash dele com essa própria transação. Então, se tivesse um hash 5, o hash 5 seria agrupado numa operação matemática com ele mesmo. E, eventualmente, se formam os pares. Né? Mas a Merkle Tree não está... a fraqueza dela não são os números ímpares, não pensem isso, tá? E, por fim, pessoal, dando fim aí a quase 1 hora de apresentação, voou, o passo final da Ethereum 2.0 é o próprio The Purge. O The Purge é o expurgo, a eliminação de dados que não são mais necessários nem relevantes, ou seja, são inúteis ao funcionamento da blockchain. Imaginem, a blockchain está operante aí há 11 anos. Esses dados aí devem ser muitos, né? Então, eliminá-los, uma vez que são inúteis, vai gerar aí um desafogo para a rede também em termos de escalabilidade. Então, esse é o fim da apresentação e eu espero que vocês tenham compreendido bem qual que é o lance da Ethereum. O lance da Ethereum é ser uma plataforma em que smart contracts e apps descentralizados são constantemente criados e, portanto, é talvez o terreno mais fértil hoje da nossa economia digital, tudo bem? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês numa sexta-noite. Eu sei que não é fácil, mas só posso agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.